Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sou Nick, da TV 247. Boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje do TV Sou Nick. Estou em São Paulo, estou aqui no estúdio da TV 247. Esse cenário que vocês estão vendo é o chroma key da TV 247. São 18 horas em São Paulo, hoje é sexta-feira, 22 de novembro. Eu quero falar com vocês a respeito do Henri Sobel. Morreu hoje um dos homens mais importantes da redemocratização do Brasil. Teve um papel importantíssimo para o fim da ditadura. Ele, de fato, foi uma pessoa que influenciou de maneira direta, primeiro a anistia e depois o fim da ditadura. Henri Sobel, rabino da Congregação Israelita Paulista, a quem eu conheci na casa do meu tio. Ele frequentava a casa do meu tio, era um rabino moderno, era um rabino jovem, rabino cabeludo, rabino foi quase hippie nos Estados Unidos, onde ele nasceu. Aliás, nasceu em Portugal. Olá, José Nelo Guimarães, nasceu em Portugal, mas de pais americanos, estadunidenses e tal. E em 68 ele participava de protestos contra a guerra do Vietnã, vivia praticamente como hippie em Nova York. Chegou no Brasil nos anos 70, muito jovem, um rabino que não usava barba, mas que usava um cabelo grande, cabeludo, então pronta identificação com os jovens, conquistou logo toda a juventude da comunidade judaica de São Paulo. Era muito querido, muito respeitado, muito inteligente, um cara muito culto, que aprendeu rapidamente a falar português, mas falava sempre com sotaque, aquele sotaque carregado de americano, porém falava português lindamente, maravilhosamente. E o episódio que marcou a vida do rabino Henri Sobel foram dois. O primeiro episódio foi de 1975, quando Vlado Herzog, jornalista da TV Cultura, preso no doicode, apareceu morto. E o doicode disse oficialmente que ele tinha se suicidado. Imagina apresentar uma foto totalmente fake, né, do suposto suicídio dele, mas ninguém acreditou nessa história do suicídio do Vlado. O corpo do Vlado, o caixão do Vlado, foi encaminhado à Congregação Israelita Paulista, onde o Henri Sobel era o rabino mor, porque a família convenceu a polícia que ele tinha que passar pelo ritual religioso antes de ser enterrado. E no ritual, nas disposições de luto judaicas, dentro do cemitério tem um local diferente para quem suicidou. Tem assim um espaço separado: aqui estão os suicidas, aqui estão os não suicidas, né? Para o judaísmo, o suicídio é uma coisa inadmissível, então eles não misturam quem suicidou com quem não se suicidou. Quando o caixão do Vlado chegou à Congregação Israelita Paulista, os dirigentes da CIP convenceram os policiais de que ele tinha que ser encaminhado para uma sala onde os policiais não podiam ter acesso, só teriam acesso judeus, não é, para fazer a reza e etc. Bem, nesse momento, então, o rabino Sobel abriu o caixão e viu os sinais de tortura no corpo do Vlado. Por isso é que ele não aceitou a versão do suicídio e determinou que Vlado deveria ser enterrado no cemitério judaico, no local comum a todos os mortos, e não no lugar dos suicidas. Isso provocou uma reviravolta no Brasil. A cerimônia de enterro, que foi multirreligiosa, com participação do rabino Sobel, Dom Paulo Evaristo Arnes e o reverendo James Wright, foi realizada na Praça da Sé, na Catedral da Sé, com 8.000 pessoas. As pessoas não cabiam dentro da catedral,
as pessoas ficaram ali na praça e a praça cercada de polícia. Isso era plena ditadura, isso era outubro de 1975. E o Rabino Sobel, ao desmentir a versão oficial, provocou um grande alvoroço, uma grande polêmica dentro da própria comunidade judaica. Por quê? Porque a comunidade judaica sempre se sentiu no Brasil como estrangeira, como uma comunidade que poderia ser expulsa a qualquer momento. Então a comunidade judaica procurou nunca criar atrito com o governo militar, porque a situação dos judeus em todo o mundo é aquela situação da diáspora. Nós nunca sabem se o país vai expulsar, vai ter que sair daqui, como já aconteceu na história com os judeus tantas vezes, né? Durante o Estado Novo, por exemplo, quando a entrada dos judeus aqui no Brasil era proibida. Enfim, a comunidade judaica nunca quis criar um atrito com a ditadura militar, temendo alguma reação da ditadura militar. Mas o Henry Sobel acabou com essa história e desmentiu o atestado de óbito, preparado por um tal de Erich Bata, né? Um médico, na verdade, um criminoso que trabalhava no DOI-CODE e que fez um falso atestado de óbito, confirmando a tese do suicídio. Para vocês saberem da importância do Henry Sobel, esses fatos aconteceram em 1975. 4 anos depois, foi decretada a lei da anistia, 79. Claro, como consequência do que aconteceu com a morte do Vlado, porque isso levantou o país, isso criou a consciência de que o Estado brasileiro estava matando gente, estava torturando gente, os brasileiros não sabiam disso, e quando os brasileiros souberam que era assim que o Estado brasileiro atuava, começaram os protestos que depois, em 1984, desaguaram na campanha das Diretas Já, que foi a maior campanha política da história do Brasil, ou pelo menos da história do século XX. Nunca houve nada igual em todo o território nacional. Milhões de pessoas foram às ruas, mas não foram às ruas para quebrar nada, como está acontecendo agora no Chile, na Bolívia, na Colômbia, não. Eles iam à rua silenciosamente para escutar os comícios das diretas. E quem falava nos comícios eram os oradores como Ulisses Guimarães, como Tancredo Neves, como Brizola, como Lula. Então eram comícios, e cantava Fafá de Belém, cantava aquelas músicas, não é? Coração de Estudante, via Fafá de Belém com a pomba na mão e soltava a pomba. Então tudo isso é consequência do que aconteceu em 1975, com o assassinato do Vlado e o Henry Sobel. E o Henry Sobel, porque o Henry Sobel teve um papel fundamental, tanto ele quanto Dom Paulo Evaristo Arnes, claro, mas Dom Paulo Evaristo já vinha cumprindo esse papel, né? Ele era da ala progressista da igreja, que sempre denunciou as torturas do governo. Mas o Henry Sobel, a participação do Henry Sobel foi surpreendente e fundamental. Agora, ele então, quando o Brasil finalmente conseguiu a redemocratização, claro que a partir de 1975, né, a fama do Henry Sobel só cresceu, né? Ele se tornou praticamente um herói nacional. Bem, passaram-se muitos anos, e por que eu estou falando que hoje foi a segunda morte do Henry Sobel? Porque em 2007 aconteceu um fato insólito, totalmente insólito, inexplicável, que o Henry Sobel roubou 3 gravatas numa loja em Miami e foi preso pela polícia e foi fotografado na polícia, e essa foto foi publicada pelo colunista Cláudio Humberto no Correio Brasiliense. Cláudio Humberto foi um dos
as seclas do Collor, né? Quando essa foto do Henry Sobel preso na delegacia, ele foi detido, mas tinha foto, né? Apareceu nos jornais, a vida do Henry Sobel. Essa foi a primeira morte do Henry Sobel, porque a reação foi péssima. O Alanis está me corrigindo, não roubou, furtou, exatamente. O roubo é quando tem revólver. Exatamente, peço desculpas pelo erro que eu cometi. Não foi roubo, tem toda a razão. Furto. Mas, claro, na manchete do Cláudio Humberto apareceu o quê? Sobe o ladrão. Sobe o ladrão. Bem, o que aconteceu? Ele perdeu o cargo de rabino, foi expelido praticamente da comunidade judaica e de lá para cá ele viveu totalmente destruído, já não era mais o mesmo, nunca mais foi o Henry Sobel. Então aquela foi a primeira morte dele, em agosto de 2007, quando ninguém sabe porquê, nem ele sabe explicar, ele cometeu esse ato totalmente fora não tem nada a ver com o perfil dele. Mesmo porque o rabino ganha muito bem. O salário de um rabino é muito alto, é muito bom o salário de um rabino. Quer dizer, não é que ele não tivesse dinheiro para comprar 3 gravatas. Então não se sabe o que aconteceu, qual foi o distúrbio, né? Qual foi o distúrbio, etc. Mas ele foi internado no hospital, foi tido como doente, tiraram o cargo dele, aposentaram o Henry Sobel em 2007. Então, há 12 anos, ele vivia no limbo. Lançou o livro dele e tal, mas ficou sem nenhum ambiente no Brasil, tanto que foi para Nova York. Voltou para os Estados Unidos, onde ele morreu hoje. Agora, é claro que a grande marca da vida dele foi na redemocratização. Foi na denúncia de que o Vlado tinha sido torturado. As pessoas comuns, nessa altura, que ficaram sabendo que a tortura era política de Estado no Brasil. As pessoas não sabiam. Claro, porque havia censura. Os jornais não podiam publicar. Como é que as pessoas comuns iam saber o que o governo estava fazendo? As pessoas não sabiam. Não é? A primeira coisa que acontece numa ditadura é censura à imprensa. Com o Vlado, a censura à imprensa foi quebrada. Essa história que eu contei, de que o corpo do Vlado foi visto pelo Henry Sobel, dentro da Congregação Esquerda Paulista, isso saiu na Veja. Isso foi capa da Veja. A chamada de capa era Tortura, escrita pelo Raimundo Rodrigues Pereira. Em plena censura, em plena ditadura, mas saiu essa revista, saiu essa capa. Meu caro Carlos Burak, estou aqui no estúdio da TV 247. Isso que você está vendo é o Chroma Key. Chroma Key, esse fundo verde, em cima do qual se materializa qualquer cenário, né? Cenários incríveis, né? Que parecem construídos, não. São imagens projetadas nessa parede verde, que é o chamado Chroma Key. Então esse é o estúdio onde daqui a pouco vamos ter o Boa Noite 247, Zélio, Paulo Moreira Leite, já estão todos aqui. E, segundo me disse aqui o Pablo, os 2 grandes assuntos hoje nas redes sociais são o Flamengo e a Black Friday. Flamengo, então, já que Flamengo e Black Friday são os 2 grandes assuntos, embora o Black Friday não seja hoje. Ainda tem uma semana para o Black Friday. Está acontecendo um fenômeno muito interessante em relação a essa final Flamengo e River Plate. Na Argentina, lá em Buenos Aires,
Os torcedores do Boca estão torcendo pelo Flamengo. E os torcedores brasileiros estão torcendo pelo River. Quer dizer, aquela animosidade, aquela rivalidade entre brasileiros e argentinos desapareceu. Eu vi hoje na televisão argentina os argentinos cantando o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E são os caras da Boca, que é o Boca Juniors, claro, que é o grande rival do River Plate. Porque a final da Libertadores não é final entre dois países, é entre dois clubes. É entre dois clubes. Então, os rivais, os torcedores rivais do Flamengo não querem que o Flamengo ganhe. Assim como os torcedores rivais do River Plate não querem que o River Plate ganhe, preferem que o Flamengo ganhe. Preferem que a comemoração seja no Brasil. Como, por exemplo, os palmeirenses como eu, preferem que o Flamengo perca, para voltar aqui de crista baixa, para ver se consegue perder o Brasileirão. Porque se o Flamengo ganhar, vai crescer a moral dele, né? Vai crescer a moral dele mais ainda. Então, toda a atenção nas redes sociais. E os flamenguistas, que o ônibus levou 140 horas para chegar em Lima. Os caras são muito malucos, né, Felipe? 145 horas para chegar em Lima. A torcida do Flamengo chegaram hoje. Você iria numa dessa? 140 horas são quantos dias? 5 dias? Sei lá, 24 vezes 5, nada vão 2. São 6 dias, né? Não, ônibus. Mas os caras atravessando ali o Chile, bloqueio, né? Você sabe como é que tá a América Latina, né? Ontem teve a greve lá na Colômbia, 3 mortos. 3 mortos, porque são governos autoritários, tanto o governo da Colômbia, como o governo da Bolívia, como o governo do Chile, e os governos autoritários reagem aos protestos de forma truculenta. E aí, morte, né? No Chile já tem mais de 30 mortos. Bolívia, mais de 30 mortos. Ontem na Colômbia, 3 mortos. Então, o que acontece? E a conversa agora no Chile é a seguinte, a baderna não para. Hoje mesmo eu estava vendo na cidade de Concepción, um grande tumulto, saques, ataques aos carros da polícia, a polícia reagindo a tiros. Quer dizer, o pau está quebrando, mas o que acontece? Muita gente comemora, né, Felipe? Ah, olha, o pau está quebrando, que bom. Tem gente que acha que até torce para que no Brasil aconteça a mesma coisa. No Chile já está se falando que se a coisa continuar desse jeito, ou vai para a guerra civil ou vai para a ditadura. Sabe por quê? Porque o Pinheira, que é o presidente de direita, mas é um presidente civil, constitucional, não está sabendo controlar a ordem pública. Não consegue controlar a ordem. E numa situação de balbúrdia, baderna, o Chile está situação de baderna. Quando o poder civil não consegue controlar a ordem pública, aparece alguém para controlar a ordem pública, e geralmente é o exército. Quem tem o monopólio da força é o Estado. Então, o que se vê no Chile e na Colômbia, na Bolívia, são os manifestantes, geralmente, não estou falando dos índios, tem os indígenas lá fazendo seus protestos pacíficos, atacados, assassinados todo dia na Bolívia. No Chile e na Colômbia, eu estava vendo as cenas do Chile de Santiago. Aí você via assim uns 30 jovens quebrando pedra, quebrando uns blocos de cimento grandes para transformar em pedra e jogando pedra nos blindados, nos militares. O que os militares fazem? Jogam gás lacrimogênio,
jatos de água. E por aí vai. Genivaldo, na terra do nosso querido Lula, vamos falar de política. Genivaldo, muito obrigado pela sua generosidade. Pô, o cara deu 50 pau agora, Felipe. Oi? 50 reais. O Genivaldo. Pô, muito obrigado. Essa foi a maior contribuição que eu já tive aqui na TV Sounic. A TV 247 deve ter essas contribuições, sim, de 50 reais, mas aqui na TV Sounic, puxa vida. Muito obrigado, Genivaldo. Salve Pernambuco. Viva Lula. Hoje o Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, visitou o Lula. Ele achava que o Lula ainda estava preso, mas chegou aqui e encontrou o Lula livre. Então ele esteve lá no Instituto Lula, abraçou Lula, cumprimentou, conversou. Lula está retomando seu espaço de estadista. O Lula é o único estadista vivo do Brasil. Por que não dá para considerar Fernando Henrique Cardoso um estadista, não dá para considerar José Sarney estadista, não dá para considerar o Collor estadista, mas Lula é o estadista. Quer dizer, o mundo precisa saber que tem na presidência da República um sujeito totalmente instável, desequilibrado. Hoje, por exemplo, a atriz Juliette Binoche, a francesa, disse que Bolsonaro dá medo. Bolsonaro dá medo, e dá medo realmente. Dá medo realmente o Bolsonaro. Aquele vídeo que ele gravou de madrugada contra a Globo, aquilo é assustador, aquilo parece um bicho-papão falando. Leônidas, como faz para contribuir também? É só você apertar aí no Superchat, meu caro Leônidas. Tem um Superchat aí. Você clica no Superchat e estabelece aí quanto você quer contribuir. Na hora vai pingar os 50 reais. Puxa vida, agradeço mesmo, porque esse mês, ô Felipe, eu não estou conseguindo nem 100 dólares, você acredita? Não, é difícil. Porque quem me paga são os patrocinadores. O YouTube paga pouquíssimo. O YouTube paga quase nada. Então, a Sounic vive das contribuições ao vivo e do projeto Catarse. E quando eu arrecado menos de 100 dólares, eles nem mandam nada. Só mandam quando completa 100 dólares, entendeu? O AdSense do YouTube. Mas é claro que quem quiser contribuir, contribui, mas não é obrigatório. Quem estiver assistindo, eu agradeço, vale a audiência de vocês e o que vale é essa conversa com vocês. Mas é isso que eu acho que é o papel do Lula. Eu acho que o Lula não tem que entrar nessa pira do Bolsonaro, entendeu? De xingar, de falar palavrão, porque é gozado, né? Nos anos 90, logo depois da redemocratização, a esquerda é que usava palavrão. Agora não, a extrema-direita é que usa palavrão. Então eu nem uso mais palavrão para não ser confundido com Olavo de Carvalho, com Alexandre Frota, com Bolsonaro, com esse Weintraub. Ah, você quer falar do Weintraub? Meu Deus do céu. Da onde surgiu esse ministro Weintraub? Diz que tem plantação de maconha nas universidades. Da onde ele quer chegar? Hein? Aonde ele quer chegar? Diz que plantação de maconha... Eu não conheço nenhuma, não tem nem plantação. Aonde que tem plantação em universidade, hein? Tem uma plantação lá na USP? Eu nunca vi plantação na USP. Eu estudei na USP em 68. Nunca teve plantação nenhuma lá. Onde tem plantação? Na Unesp? Onde estudam meus filhos na Barra Funda? Nem tem espaço para plantação nenhuma. Quer dizer, aonde que o Weintraub faz esse tipo de acusação? Que tem plantação de maconha. Ah, então, quer dizer, o grande problema do Brasil agora são as plantações de maconha nas universidades. Pronto. Quer dizer, da onde surgiram essas pessoas, hein, para nos atormentar? Da onde estavam essas pessoas? Normalmente, esse Weintraub, essa Damares, esse Ernesto... Aliás, Ernesto Araújo está quietíssimo, né? Ernesto Araújo não está falando nada. E aquele Marcos Pontes, então? O ministro do espaço lá, o ministro... Esse aí, então, entrou mudo e saiu calado. Quer dizer, não saiu, tá lá.
Mas corre o boato de que o Weintraub vai ser expelido logo. Olha, tem que ser expelido logo mesmo. E o do turismo, né? O ministro das Laranjas, que continua lá, ninguém sabe por quê, ninguém sabe como. O ministro das Laranjas está lá. Parece que ele vai trocar os dois. O Vires Diegues está dizendo que tem uma plantação na Unifesp, no meio da Vila Clementino, mas tem maconha lá? Não acredito que tenha maconha no meio da plantação da Unifesp. Governo que atormenta. O Paulo Moreira está perguntando se o Paulo Moreira tem live. O Paulo Moreira faz live? Não, né? Ele não faz live, né? Ele fazia. Eu não gosto, sei lá. Não, ele fazia umas lives. Era gravado. Ele fazia vídeo. Ele fazia vídeo. Que eu faço live porque essa aqui é a TV Soulnick, não é a TV 247, né? A TV 247 é uma TV séria, que não tem paródia, por exemplo, né? Mas aqui tem paródia. O teu cabelo não nega é batata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. O cabelo não nega é batata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. Oh, por favor, seja gentil, vá pra longe do Brasil e leve junto os zeros até 3. Os brasileiros não aguentam mais vocês. O teu cabelo não nega é batata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. Essa marchinha que foi censurada, ela não faz mais parte do carnaval porque foi taxada de racista, né? O teu cabelo não nega, não se canta mais no carnaval. Mas na minha versão não tem racismo. O teu cabelo não nega é batata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. Oh, por favor, seja gentil, vá pra longe do Brasil e leve junto os zeros até 3. Os brasileiros não aguentam mais vocês. Então, no próximo carnaval, poderemos cantar essa marchinha que não é mais racista. Não é mais racista. O teu cabelo não nega batata porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. E a outra paródia nova, você conhecia, Felipe, as paródias novas? Não, nem as velhas, né? Não. Você não liga para isso. Então, a outra paródia nova é a seguinte: pegaram Bolsonaro chupando umas laranjas e cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Pegaram Bolsonaro chupando umas laranjas e cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Bolsonaro está cheio de fuzil, pois só pensa em guerra, guerra contra o Brasil. Pegaram Bolsonaro chupando umas laranjas e cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Mas pediram aí para eu falar do Lula, né? O Genivaldo, pernambucano. Vamos falar do Lula. O Lula, eu acho que não pode entrar na pira do Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro falando besteira. O Lula tem que ser o estadista, tem que ser o pacificador, tem que acalmar o país, tem que conversar com as autoridades, conversar com o Rodrigo Maia, conversar com outros ex-estadistas, outros estadistas. Eu acho que ele vai
a posse do Alberto Fernandes, né, dia 10 de dezembro, acho que nada vai impedir o Lula de ir à Argentina, espero. Espero que não casse o passaporte dele, nem nada disso. Então deve ir à posse do Alberto Fernandes na Argentina. Quer dizer, o Lula tem que cumprir esse papel. Tem que cumprir o papel do pacificador, do estadista. O papel do estadista não é incendiar, é pacificar. Não é criar esse partido da bala. Olha, é o seguinte, eu acho que o TSE, claro que esse partido não está nem formado, mas a hora que for encaminhado ao TSE, o TSE não pode permitir a fundação de um partido que prega a violência, que prega o ódio. O logotipo é feito com cartucho de bala. O número é 38. Isso é incitação à violência. Isso é genocídio. O Moro, o Bolsonaro e o Witzel são sérios candidatos a serem julgados por tribunais internacionais de direitos humanos como genocidas, por causa dessa política de que a polícia tem que matar. Por isso não tem que matar, por isso tem que prender. O papel da polícia é prender, não é matar. O Witzel transformou o Rio de Janeiro em praça de guerra, e quem morre são pessoas inocentes, são as crianças. Não se pode atirar a esmo numa cidade. As vítimas nunca são os bandidos. A polícia matou 1.400 pessoas no estado do Rio de Janeiro só este ano. Isso são números de guerra civil, números de genocídio. Isso não pode continuar. E esse partido que Bolsonaro quer criar, o partido da bala, é inconstitucional. É incitação à violência e ao ódio. Quanto mais armas, mais violência. Nenhuma arma resolve o problema da violência, ao contrário, estimula, incita. Vejam quantos assassinatos, quantos feminicídios desde o governo Bolsonaro, quanto aumentou o número de armas no Brasil. E o que esse partido quer é espalhar mais armas. É Bíblia, bala e pátria, imagina. Esse partido não pode ser admitido, porque o partido político tem que entrar na disputa política e não na disputa à bala. Esse é um partido de milicianos. O Brasil, como disse o Lula, não pode ser governado por milicianos. É o clã Bolsonaro que explicitou para todo o Brasil a sua relação com os milicianos, e agora Bolsonaro se queixa de que ele é acusado de estar envolvido no caso Marielle. É porque ele é vizinho do Rony Lessa. É porque o filho dele namorou com a filha do Rony Lessa. É por isso que ele está envolvido. Porque o porteiro disse que o comparsa do Rony Lessa anunciou que ia visitar a sua casa, a casa 58. Isso ele disse à delegacia. Aliás, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma nova investigação contra Flávio Bolsonaro. Enquanto as investigações permaneceram no Rio de Janeiro, estão protegidas do Moro, porque quando o Sérgio Moro fala em federalizar o caso Marielle, é para engavetar o caso Marielle. Já tem o Jair Bolsonaro citado e já tem o Carlos Bolsonaro citado. E por que tem o Carlos Bolsonaro citado? Porque ele teve uma cena que foi mais do que um atrito, praticamente uma briga dentro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro com o assessor da Marielle Franco. E esse assessor prestou depoimento à polícia nesse inquérito do caso Marielle. Não se sabe o que ele falou, mas ele citou essa briga com o Carlos. A briga foi muito grande, a Marielle teve que intervir para acalmar os ânimos dos dois. Então, isso aí colocou o Carlos no meio desse inquérito, no inquérito da polícia do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Moro mandou abrir um outro inquérito na Polícia Federal a respeito do porteiro. O porteiro, que era apenas testemunha, virou acusado. Foi acusado de mentira,
difamação, calúnia. Aí ele ficou assustado e desmentiu tudo. Deu o dito por não dito. Ele disse que se enganou e que se enganou pressionado por ele mesmo. Quer dizer, uma resposta de quem está com medo. O que vale para mim é o depoimento dele à Polícia Civil. Que ele deu aquele depoimento da polícia sem nenhuma pressão. E quando ele era apenas testemunha, não, agora ele virou acusado e sumiu do mapa. Então não pode o Brasil conviver com uma família que tem esse presidente da República e cujos 3 filhos estão sendo investigados, os 3. O Flávio investigado na rachadinha, relação com Queiroz. Abriu-se uma nova investigação no Ministério Público a respeito. O Eduardo Bolsonaro investigado na Comissão de Ética por pregar o AI-5, pregar a ditadura. O Carlos Bolsonaro envolvido com o caso Marielle, foi lá na portaria, pegou o áudio, pegou as gravações da portaria sem autorização policial, como se ele fosse o investigador, citado no inquérito. Então, os 3 filhos do presidente da República envolvidos, isso é inédito no Brasil. Nunca houve uma situação como essa. Os 3 filhos do presidente envolvidos, investigados por crimes. Cada um, né? O Flávio, crimes de ordem financeira. Eduardo, crimes de ordem política. Carlos Bolsonaro, crimes comuns. Amizade com miliciano. Envolvido no inquérito sobre assassinato da Marielle Franco. Olha o Eduardo de boné, será que ele é? Será que ele é? Olha o Eduardo de boné, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é fã do Trump? Será que é doente do pé? Ele só fala em AI-5. O que ele quer esconder? Corta o mandato dele. Corta o mandato dele. Corta o mandato dele. Corta o mandato dele. Olha o Eduardo de boné. Será que ele é? Será que ele é? Olha o Eduardo de boné. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é fã do Trump? Será que é doente do pé? Ele só fala em AI-5. O que ele quer esconder? Corta o mandato dele. Corta o mandato dele. Corta o mandato dele. Corta o mandato dele. É mais uma marchinha para a gente cantar no carnaval, né? O importante é que esse carnaval 2020, que número esse de ano, hein? 2020. É um número que só acontece de 100 em 100 anos, né? Ou de 1000 em 1000 anos. 2020, 1010, 3030. É 1000 ou 100 anos? 1000, né? 1000 anos. Só daqui a 1000 anos vamos ter o outro. Ou são 100 anos, hein, Felipe? De 2020 para 3030. São 1000 anos ou 100 anos? 1000, né? Não, porque eu estou dizendo que essa data, 2020, 2 números repetidos, acontece, né, era o ano de 1010, 2020, né, 3030, são 1000 anos, né? Bom, esse carnaval de 2020 vai marcar o início das campanhas de 2020 que Bolsonaro tem que ser derrotado. Bolsonaro tem que ser derrotado nas capitais nessa campanha municipal, que na verdade não vai ser uma campanha municipal, vai ser uma campanha nacional. Vai ser a primeira vez em que os eleitores vão confirmar ou não a sua preferência por Bolsonaro, tendo o partido dele ou não, porque o PSL é também Bolsonaro, né? Era o partido do Bolsonaro, então tem que derrotar o PSL, tem que derrotar essa aliança, se é que essa aliança vai participar das eleições. Então vai ser muito importante esse ano 2020, o ano das eleições municipais. O PT, que é o maior partido de oposição, tem que escolher os melhores candidatos. Eu acho que o melhor nome que o PT tem para São Paulo é Marta Suplicy.
está sem partido, errou muito no passado, mas também foi importante no passado, é a pessoa mais popular, é a pessoa que tem mais ibope para ganhar uma eleição de prefeita em São Paulo, é Marta Suplicy, indicada por Lula. Lula está certíssimo. No Rio, Benedita da Silva, nada de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é PSOL. PSOL é um partido pequenininho. O partido pequeno tem que apoiar o partido grande, é assim que é. Os vagões vão atrás da locomotiva, não vai a locomotiva atrás dos vagões. O PT é o maior partido de oposição, mas é o maior partido da Câmara, é o maior partido de todos. Então não pode ser o PT o vagão. E o PSOL tem que reconhecer isso. Não pode ficar bancando o maioral. Ah, eu sou do PSOL. Não, você é do PSOL, vocês tiveram 1,5% de votos na eleição passada. E o PT teve 30%. Quase 30 vezes. Então tem que respeitar o PT. O PT tem que ser o vagão. Tem que ser a locomotiva do trem da oposição. E não o vagão. O vagão tem que ser o PSOL, o PSB, o PDT. Se é que o Ciro... se é que o Ciro não vai continuar, né, nessa linha de ser um candidato sozinho, né? Candidato dele mesmo, que não vai resolver nada. Mas os caras têm que se tocar. A turma da oposição tem que se tocar, que é uma partida do PT. E o PT é locomotiva. E os vagões têm que ir atrás da locomotiva. E a outra coisa que eu queria falar rapidamente também, que daqui a pouco já vai começar o 247, daqui a pouco não, daqui 1 hora, né? São quase 7, às 8 horas, tem o Boa Noite 247, é sobre essa polêmica de autocrítica. Autocrítica era uma coisa da esquerda, no tempo da ditadura. Eu me lembro, quando eu estava preso no ECOD, eu e o Oswaldo Rocha na cela chamada X5. Aí um dia foi preso um guerrilheiro da ALN, foi preso no Chile. Era um assaltante de banco e etc. E na noite em que ele foi preso, ele delatou umas 100 pessoas. Aí ele chegou na cela e falou assim pra gente, queria fazer autocrítica e tal, porque eu delatei muita gente. E nós recusamos a autocrítica. Mas o que eu quero dizer é que a autocrítica era uma coisa da esquerda. A esquerda que dizia temos que fazer sempre autocrítica para melhorar. Então, se fazia muita autocrítica dentro dos grupos de esquerda. Eu não sei porque agora a autocrítica virou uma coisa da direita. Eles querem obrigar o PT a fazer autocrítica. Autocrítica faz quem quer, quem não quer não faz, mas eu não vejo nenhum problema em reconhecer os erros. Todo mundo tem erros, o PT tem erro, o Lula tem erro, o Lula não é santo, é gente, a Dilma não é santa, a Dilma é gente, e todo mundo erra. Todos nós erramos, eu não vejo nenhum problema, não sei porquê. O PT reage mal quando alguém diz, você tem que fazer autocrítica. Nós não fazemos autocrítica. Não vejo nenhum problema em reconhecer os erros. Eu erro, o Felipe erra, você erra, o Lula erra, o Evo Morales errou para burro. Errou por querer o 4º mandato e errou por renunciar. Olha, então não vamos dizer que ele errou? Claro que ele errou. Renunciou achando que a renúncia ia pacificar o país. Não. A renúncia dele só intensificou a violência. E ele fora do país, fez muito mal, ninguém renuncia. Não se renuncia, quem está no poder não se renuncia. Se querem tomar o poder, venham aqui tomar. Venham e me matem. Quem assume o poder corre esse risco. São pessoas diferentes de nós. Eu jamais vou assumir poder nenhum. Nem vocês aí vão assumir o poder. As pessoas que chegam a postos como presidente da República são pessoas diferentes de nós. E elas têm que cumprir o papel delas, até com o sacrifício da sua vida, como foi com o Salvador Allende. Não pode. O Evo Morales fez um papelão. Estão me ameaçando de morte, eu vou embora, vou renunciar. Isso não se faz, isso é covardia. Agora a gente vê como ele errou, porque a violência da Bolívia não para. Já são 30 mortos, isso tudo aconteceu depois do Evo renunciar.
Não devia ter renunciado, agora não dá para voltar atrás. Não se renuncia. Aqui no Brasil, renunciou o Jânio, vocês viram o que deu depois da renúncia do Jânio. Os militares não deixaram o Jango assumir, só aceitaram o Jango quando o regime foi mudado para parlamentarismo a toque de caixa, puseram o Tancredo Neves de primeiro-ministro. Daí logo em seguida o Jango promoveu um plebiscito e voltou ao presidencialismo, aí derrubaram o Jango. Mas não pode renunciar. Tá certo, a Dilma também foi pressionada para renunciar. Até pessoas da esquerda aconselhavam a Dilma a renunciar, e ela fez muito bem. Foi derrubada e tem que ficar ali até ser derrubada. Não pode renunciar, tem que esquecer essa palavra renúncia. Collor renunciou, mas já estava derrubado. Ele já estava derrubado, e o impeachment dele já estava decretado. Aí ele renunciou e tal, para não dizer que caiu por causa do impeachment. Foi, claro que foi impeachment, claro que foi PC Farias, claro que foi a confusão toda que ele criou. E até hoje ele está sendo processado, né? Até hoje está envolvido com acusações de corrupção. Então o Evo Morales cometeu um grande erro. Ora, não vamos dizer que ele cometeu um grande erro? Claro que vamos. O próprio Lula disse. Eu não sei por que o Lula critica o Evo Morales, o que é normal e tem que ser criticado, ninguém está isento de críticas, e ao mesmo tempo reage mal com esse negócio de autocrítica. E aí todo mundo reage mal junto com ele. Não podemos fazer autocrítica porque isso... Não, todo mundo erra, meu Deus do céu. Mas apesar dos erros, o PT teve uma bancada, então alguma coisa o PT fez de certo também. Não, todos os governos fazem coisas certas e erradas. Nenhum governo é totalmente... Quer dizer, todo governo, esse aí, por exemplo, não sai nada de bom mesmo, né? Os processos de Collor não foram anulados. Não, o Collor está respondendo aí no STF por vários casos de corrupção. Não daquele tempo, são coisas novas, né? Quando ele dirigiu a BR Distribuidora, né? São corrupções novas, propinas novas e tal. Aí diz o Brasil, se o Moraes não fosse embora, ele morreria. Isso que eu estou falando, o cara que assume o poder corre esse risco, infelizmente. Quem assume o poder, ainda num país como a Bolívia, num país como o Brasil, num país da América Latina, corre esse risco de ser assassinado. Mas ele tem que se manter no poder. Venham me matar, é como fez o Salvador Allende. O Jango foi outro que fugiu. Foi embora, abandonou o posto dele. Deixou o gabinete dele e foi para o Rio Grande do Sul. Aí apareceu Auro de Moura Andrade, decretou a vaga à presidência e veio o presidente militar. Marechal Castelo Branco. E o Marechal Castelo Branco, quando assumiu, prometeu realizar eleições em 1966, em 2 anos. Sabe quando aconteceram as eleições? Em 1989. 25 anos depois do que foi prometido. Porque quando os militares chegam ao poder, aí vão ficando. Agora, claro que a ditadura brasileira foi diferente da ditadura chilena, porque a ditadura chilena era só Pinochet o tempo todo. Aqui não, aqui eles trocavam. De 5 em 5 anos eles trocavam o general. Então teve o Castelo Branco, depois teve o Costa e Silva, depois teve o Médici, depois teve o Geisel, depois teve o Figueiredo, e aí o Figueiredo... Aí o Figueiredo foi o último, aquele que preferia cheiro de cavalo a cheiro de povo. Na brilhante entrevista do Getúlio Bittencourt, na posse, né? O Getúlio Bittencourt deu esse furo na posse do João Figueiredo. Entrevistou o João Figueiredo sem gravador nenhum, mas o Getúlio Figueiredo tinha uma memória brilhante, era uma daquelas pessoas que consegue reconstituir uma conversa de 1 hora, como ele reconstituiu essa conversa com o João Figueiredo, e essa frase ficou para a história. João Figueiredo: prefiro o cheiro de cavalo a cheiro do povo.
né? O João Figueiredo era da cavalaria. Prefiro... Ele assumiu com essa frase. Quer dizer, já assumiu esculhambado, né? Então o governo dele já foi uma esculhambação, já foi o último governo, né? Inflação galopante, tortura. O fato principal é que os brasileiros descobriram que o governo torturava. E descobriram isso por causa do sacrifício do Vlado Herzog, por causa do Reni Sobel, por causa do Paulo Evaristo Arnes, do reverendo James Wright também. E esses três, né, os três líderes religiosos levaram essa realidade ao povo brasileiro. Vlado Herzog morreu torturado por esse governo. O de óbito era falso, do médico Hari Shibata. O testado dele, o Vlado teria se suicidado por enforcamento. Como é que vai se enforcar? Não tem como, nem para que vai se enforcar. Ele foi lá voluntariamente. Ele se apresentou do OICOD. A polícia foi atrás dele na TV Cultura, mas aí concordaram em que ele se apresentasse no dia seguinte. Mas um policial foi junto para a casa dele, dormiu junto com ele. Ele não tinha outra opção a não ser ir para o DOI-CODE. Mas foi ele que se apresentou, porque queria se suicidar. Ele não tinha nada que ver com nada. Ele era jornalista, brilhante jornalista da TV Cultura, dirigia o Jornal da Cultura. Não tinha nada com grupo guerrilheiro, não assaltou banco nenhum, não pegou em arma nenhuma, não tinha vínculo, talvez fosse filiado ao PC, mas isso não quer dizer nada. Ele não era guerrilheiro, não praticou nenhum ato de violência, porque queria se suicidar. Não tinha nada a entregar. Quem queria delatar? Delatar o quê? Os amigos dele com os quais ele trabalhava, um dos quais era o João Batista de Andrade. Os outros não foram presos. João Batista de Andrade, o grande cineasta, que fez O Homem que Virou Suco, né? Um título muito famoso, né? O Homem que Virou Suco. Se usa até hoje para muitas coisas, né? Como, por exemplo, para o partido do Bolsonaro. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, se aliou a Bolsonaro e acabou chorando. Bebiano teve um triste fim, bolsonarista acaba mesmo assim. Chupado até virar bagaço, acabou palhaço como Arlequim. Alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, os 4 Bolsonaros tomavam laranjada. Alala, mas que calor. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar, alala, que escandalô. Mas me lembrei agora de uma outra paródia nova, que é aquela: você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. E a minha versão ficou assim: você pensa que não tem mais praga nesse nosso Brasilzão, que acabaram as saúvas, piolho não tem mais não. Em que mundo é que você vive? Vive na ilusão. Olhe em volta, por favor. Hoje só se vê desgraça. É a praga Bolsonaro, que é pior que a cachaça. Você pensa que não tem mais praga nesse nosso Brasilzão, que acabaram as saúvas,
e piolho não tem mais não. Em que mundo é que você vive? Vive na ilusão. Olhem, por favor, hoje só se vê desgraça. É a praga Bolsonaro, que é pior que a cachaça. Atendendo ao pedido da Angelita Salles, minha querida amiga, ela quer ouvir o Banquinho, um trilhão, né? O Pibinho, um trilhão. É o Paulo Guedes cantando assim. Um banquinho e um trilhão, muita privatização, pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar. Da janela vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, 1 trilhão perto de mim até a gente afundar na lama. E eu que era um traste, sem um lugar no mundo, ao encontrar Bolsonaro, descobri como enganar muitos trouxas, meu amor. Um banquinho e 1 trilhão, um banquinho e 1 trilhão. E atendendo a pedidos também, para Joyce não fiz ainda, agora atendendo a pedido da Margarete Rodrigues. Vestiu uma camisa laranja e um chinelão. Tirou foto no Alvorada sem o Mourão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Depois apareceu o cheque para a primeira-dama e a história do porteiro agravou o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e fugia enquanto o povo dizia: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Vestiu uma camisa laranja e um chinelão. Tirou foto no Alvorada e foi pro Japão. Mandou preparar a marmita com miojo e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Depois apareceu o cheque para a primeira-dama e a história do porteiro agravou o drama. Mandou preparar a marmita com miojo e arroz e fugia enquanto o povo dizia: cadê o Queiroz? 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 Bom, vocês querem ouvir mais alguma? Senão eu vou encerrar o programa, porque os programas de 1 hora, né? Já estamos com 58 minutos. Posso cantar o nosso prefixo, comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não, comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, já está na sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, chegou a sua hora, vai embora seu mané. Angelita Salles quer que eu cante a da senha. Tá bom. Carnaval 2020. Papai eu quero, papai eu quero, papai eu quero tuitar. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha, senão vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que sou um grande ser humano e manda pro inferno o Gustavo Bebiano. Papai eu quero, papai eu quero, papai eu quero tuitar. Me dá a senha, me dá a senha,
me dá a senha, senão vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno Gustavo Bebiano. Papai eu quero, papai eu quero, papai eu quero tuitar. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha, senão vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno Gustavo Bebiano. Papai eu quero. Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem o segundo programa de hoje da TV Soulnick. Daqui a pouco, às 20 horas, na TV 247. Boa noite, 247. E viva o Rabino Henry Sobel. Tchau, até a próxima. Mais tarde, talvez, se eu estiver animado, trem das 11, às 11 da noite, depois do Boa Noite, tá legal? Tchau, Angelita. Tchau, Margarete. Tchau, Ufo. Tchau para todos.